O caminho do discipulado, parte 4. Começamos na primeira parte desta meditação sobre o caminho do discipulado, alertando para 3 perigos iminentes na vida cristã. Está lembrado disso? Falamos sobre o diabo. Lá em João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir, quer dizer, o ladrão, né? Mas a resposta nossa a esta situação é Tiago capítulo 4, verso 7, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós até focalizamos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E nós precisamos viver conscientemente dessa realidade. O segundo que nós falamos na primeira aula foi sobre o perigo da carne, de viver na carne, que é uma simbolização da nossa vontade própria, ou aqueles que vivem na carne vivem de uma forma independente. E a independência nos separa de Deus e gera morte. Gálatas capítulo 5, verso 6, é a nossa resposta a essa situação, que diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós precisamos viver desta forma, né? E o terceiro que nós focalizamos aqui na introdução é o mundo. E eu citei 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, que fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? E este é um ponto mais delicado que nós precisamos conhecer um pouco mais, porque é muito sutil e muitas vezes nós estamos assim, ó, de mãos dadas com o mundo e nem percebemos. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso nós temos que ter em mente e estar o tempo todo atentos, porque muitas vezes nós somos apanhados de surpresa. Um aspecto de amor ao mundo que podemos identificar na vida de muitos cristãos hoje é a presunção de que qualquer coisa que queremos pode ser adquirida rapidamente. É o tempo do imediatismo. Nós vivemos nisso, né? Isso é mais caracterizado pela palavra, né? Fast food, micro-ondas. A visão é encurtar o tempo. E com isso, o que acontece? As pessoas perderam a capacidade de se disciplinar. Você já percebeu que hoje você quase que não lembra nenhum número de telefone? Você já percebeu que a maioria das pessoas não sabe mais nomes de ruas? Ou tem dificuldade de voltar a um lugar que já esteve antes? Por causa de quê? Isso é porque nós estamos tão acostumados com o Waze e os GPS da vida, que nos leva e nos diz tudo aquilo que nós precisaríamos antes usar a nossa mente, que agora parece que a mente embotou. Você não lembra mais das coisas, né? Esta atitude golpeia o caminho do discipulado, que é centrado, e você vai lembrar disso, na disciplina, na obediência, na perseverança. Em outras palavras, o modismo que hoje nós estamos vivendo não coopera para desenvolver a atitude de um discípulo. E isso realmente traz um problema sério na fé. No livro que eu apresentei no início da aula, vocês lembram, né? Ele está aqui diante de mim o tempo todo, eu tenho meditado neste livro, que é o livro de Eugene Peterson, que diz: uma longa obediência na mesma direção. Esse livro é bastante edificante e ele diz e define bem essa caminhada
né, o caminho do discipulado. Usamos como referência os modelos de discípulos e também de peregrinos, que foi o que nós focalizamos nas duas últimas aulas. Qual a evidência de que o discípulo está progredindo, está crescendo? Me lembro de ter falado sobre a minha fascinação quando adolescente para as artes marciais e como que o discípulo ele deve procurar imitar o seu mestre, né? É a semelhança com o mestre ou com o pai que define se nós estamos bem nessa caminhada. A palavra de Deus nos mostra muito essa similaridade, este exemplo do discípulo, né? Lá em Efésios capítulo 5, verso 1, está dizendo lá, Paulo dizendo para a igreja lá dos Efésios, dizendo assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós. Também Lucas capítulo 6, verso 36, diz assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. Isso também está repetido em Mateus capítulo 5, verso 48, que fala: portanto, vós deveis ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quer dizer, essa semelhança, quando nós estamos caminhando com o Senhor, imitando o nosso Senhor, buscando andar nos caminhos, nos passos do nosso Mestre, nesse caso Jesus, isso sem sombra de dúvida serão as evidências que estarão claras na vida de alguém que vive dessa forma. Capítulo 14 de João, verso 12, diz Jesus lá para os seus discípulos: olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço e também vão fazer obras maiores, porque eu estou indo para o Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês é que vão dar continuidade, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Ele estava dizendo isso. E lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, ele também nos diz, né? Isso aí no caso, Pedro falando para aqueles a quem ele endereçou a sua carta, ele diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em todo o nosso procedimento, porque está escrito: sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Então, essa semelhança com o Mestre, semelhança com o nosso Pai Celeste, é característica que nós precisamos ver em nós, porque é o que vai ser procurado num verdadeiro discípulo. E voltando, né, ao exemplo anterior que eu falei, um discípulo de um mestre, ele será visto como sendo alguém que está progredindo quando ele começa a ter o mesmo interesse do seu mestre, de ensinar aquilo que ele está recebendo para outras pessoas. Isso é notório. E qual que é o alvo desse discípulo? Querer imitar, ser igual, estar no mesmo nível do seu mestre. E antes mesmo dele terminar o seu programa de treinamento, ele pensa abrir também uma academia com o seu próprio nome, agora para ter discípulos também. Isso a gente vê nestes que perseguem esta visão, essa doutrina, né? E é muito comum em todas as filosofias. Os discípulos de um mestre procuram andar no caminho daquele mestre. Agora, isso quer dizer que essa disciplina que a pessoa se impõe, não importa se é apenas para o caminho do bem ou o caminho do mal. Nós, ou os discípulos, nesse caso, vão sempre procurar imitar aquele a quem eles estão focalizando. Nós temos que trazer essa realidade para a nossa própria vida. Vamos ver o que está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 2,
Verso 1 e 2. 2 Timóteo 1 e 2 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esta é a palavra, o ensino de Paulo para o seu discípulo, a quem ele chama de filho, Timóteo, que ele deveria não guardar, ele deveria não reter para si os ensinamentos que ele estava recebendo de Paulo, mas ele deveria transmitir a homens fiéis, a pessoas também comprometidas com a verdade, desejosas de crescer em Deus, curiosas a respeito do reino que está por vir, que nós estamos aguardando e que, como forasteiros e peregrinos, nós estamos focalizando e andando na direção até alcançarmos. Paulo estava dizendo para o seu filho, e é da mesma maneira como Deus nos trata, filho meu, filha minha. Ele está dizendo, não retém aquilo que você está aprendendo, transmite para outros. É a mesma palavra, é a mesma atitude que Jesus mostra para os seus discípulos antes de subir aos céus, lá em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, que é mais conhecido como sendo a grande comissão, né? Mas Jesus diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus amados, nós não podemos realmente ser discípulos de Jesus sem que nós tenhamos compromisso de passar os seus ensinos para outras pessoas. Primeiro, isso tem que fazer diferença na nossa própria vida. Isso tem que produzir frutos na nossa própria vida. Quais são os frutos do ensino do Senhor, do seguir o Mestre na nossa vida? É transformação do nosso caráter, é a transformação do nosso eu, é quando nós deixamos, abrimos mão da nossa vontade, da nossa independência e começamos a viver para Deus, como Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O coração de um discípulo é aprender, para ensinar, para passar para outros, não reter para si. Hoje nós às vezes até ouvimos, essa declaração, e aquele irmão lá ou aqueles irmãos só são gordos espirituais, no contexto de eles recebem e não distribuem nada, não passam nada para frente, ficam retendo. E eu vou te dizer, esta atitude gera uma inércia na pessoa, ela perde o ânimo de fazer qualquer coisa. Então isso não é bom, nem no contexto literal físico, uma pessoa que engorda, ela perde o ânimo de se exercitar, de caminhar, de fazer uma academia, ela perde o ânimo de se divertir. Quando isso envolve o corpo, a diversão dela é só parada, ela não consegue se mover muito, não é saudável. No contexto espiritual e emocional também não é saudável, nós precisamos passar adiante essa questão de disciplina, obediência, perseverança, que são as características que nós estamos focalizando aqui nesses dois exemplos, um discípulo e um peregrino, precisa existir na nossa vida. E aí, o que acontece? Nós temos que rejeitar, extirpar da nossa vida essa atitude de imediatismo, como o fast food, em relação à nossa vida cristã. Nós precisamos entender
que aquilo que vale a pena, que tem valor em todos os sentidos, vai custar de você alguma coisa, vai custar de você tempo, vai custar de você dedicação, vai custar de você o que tem valor também, em todos os sentidos. Qualquer coisa que é feito muito rápido, em série, também tem a tendência de baratear o custo. E isso significa não vai durar muito tempo. Nós precisamos entender as próprias lições que temos ao nosso redor. Isso é aplicável na nossa vida cristã. Nós precisamos entender que disciplina, obediência, perseverança são requisitos para esta caminhada do discipulado. Nós não podemos pular essa etapa, tem que fazer parte da nossa vida. Eu gosto muito da palavra de Deus e do que eu aprendo, especialmente no livro de Provérbios. Provérbios fala muito sobre disciplina, né? E o capítulo 2 de Provérbios, de 1 a 7, ela demonstra essa atitude, né? Lá está escrito assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Eu me lembro que quando eu estava meditando sobre isso, e aí diz, né? Olha só a sequência. Se aceitares as minhas palavras. Isso significa que não é só escutar, não. Escutar, entra no ouvido, sai no outro e acabou. Você depois nem se lembra mais disso. Eu me lembro que algum tempo atrás, num culto que eu estava participando, eu falei que os pastores deveriam submeter os membros a testes. O que é que eles estão aprendendo na igreja? Você lembra qual foi o teor do último sermão? E eu estava brincando com a congregação, dizendo, olha, eu acho que eu vou submeter vocês a uma provinha. O que é que você tem aprendido aqui na igreja, ouvindo os sermões, ouvindo as meditações no último mês? E eu sei que muita gente não passaria no teste, por mais simples que ele se apresente. Por quê? Porque não tem dedicado tempo. Na maioria das vezes, o que acontece? Entra no ouvido, sai no outro, só escuta, mas não ouve. E aqui, o autor, né, movido pelo Espírito Santo, isso aqui é uma palavra do Espírito, a palavra de Deus para nós, e ele se refere a nós como filhos, e ele diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras, tem que descer, e esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder conosco os mandamentos significa reter, significa que você vai pensar naquilo, significa que aquilo que você está ouvindo, ou às vezes anotando, você vai considerar. O verso 2 diz, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, ou seja, eu vou considerar, e o que é que isso tem de substância para a minha vida, para me mudar, para inclinares o coração ao entendimento. Eu já mencionei aqui que a palavra coração na Bíblia muitas vezes quer dizer atitude, livre-arbítrio. Por isso que Provérbio também diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, ou seja, as suas escolhas, as decisões que você tem tomado. E aqui diz, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração, atitude.
escolhas, a esse entendimento que você está adquirindo. E ele continua: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, busca incessante. Eu não estou acomodado com aquilo que eu já recebi. Eu quero mais. Eu preciso de mais. Da mesma forma que o nosso corpo precisa se alimentar todos os dias. Do contrário, você entra numa decadência física, você vai perdendo as forças, você pode ainda usar por um período até considerável, né? Em média, 40 dias. O seu corpo tem reservas que você pode usar durante um período de tempo assim, sem se alimentar. Mas é um processo de morte, isso vai acabando e nós vamos definhando. Da mesma forma, nós precisamos nos alimentar da verdade, nos alimentar do Mestre, nos alimentar do nosso Pai, todos os dias. E aqui diz: se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Eu estava fazendo uma viagem missionária lá para o interior do Mato Grosso. E visitando uma igreja, no dia de folga, o pastor me chamou assim: topa pescar comigo? Eu falei: topo, tô. Tá lá no dia de folga, né? E era uma região assim bem diferente do que eu estou acostumado. Nós embrenhamos para dentro daquele campo lá, aquela parte selvagem, e foi muito interessante, muito bonito. Fomos até um determinado riacho, um riozinho que cortava lá o campo, e era ali que a gente ia pescar. E lá, olhando o rio, eu percebi umas montanhas de cascalho, era uma coisa alta assim de cascalho. Eu falei: que negócio é esse? Eu não estou vendo nenhum maquinário aqui, não estou vendo nada que possa causar isso. Da onde surgiu esses cascalhos? Aí eu perguntei para o pastor. Ele disse: isso aí é trabalho dos garimpeiros. Eles vêm aqui para garimpar pedra, diamante. E eles ficam aí peneirando aquele negócio assim, para ver se acha alguma coisa, e vão atirando o cascalho fora do rio. Essas montanhas aí é o fruto do trabalho deles, de tanta coisa que eles já lavaram. Eu falei: puxa vida, que disciplina, que perseverança, na esperança de achar uma pedrinha preciosa que para eles vale a pena todo aquele trabalho. Eu fiquei realmente admirado. E é exatamente essa a atitude aqui que o Espírito Santo está compartilhando em Provérbios capítulo 2. Se a gente tem essa atitude, como diz aqui, aí o resultado é: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele tem prazer em nos ensinar, em se revelar a nós. Mas se ele não vê uma atitude no nosso espírito, no nosso coração, de aplicarmos aquilo que ele tem nos ensinado, se ele não vê essa atitude na nossa vida, no nosso coração, ele retém o conhecimento, porque esse conhecimento, ao invés de ser uma bênção para nós, vai ser condenação, porque luz é igual a responsabilidade. Então, o que é que o mestre quer ver num discípulo? É a constância, é a perseverança, é a aplicação daquilo que ele está passando, daquilo que ele está ensinando. E muitas vezes, realmente, nós temos que imitar aquele discípulo de artes marciais. Ele treina, ele aplica, até que ele se torna realmente capaz de imitar o mestre, de repetir com precisão os movimentos. Será que nós estamos aplicados em repetir Deus na nossa vida? Será que isso tem acontecido conosco? Meus amados, eu fico muitas vezes assim, estarrecido, quando alguém chega para mim e fala assim: eu não consigo ler um livro. Não consegue ler um livro? Mas você sabe ler. Como é que não consegue? Não consegue se disciplinar.
não consegue acalmar o seu espírito para se concentrar. Agora, se não consegue ler um livro, eu pergunto, vai ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia? Olha só o tamanho da Bíblia. Olha só o tamanho. Isso significa que tem muito conteúdo aqui. Isso não funciona, meus amados. Nós temos que ter uma vida disciplinada. Do contrário, nós não atingiremos o alvo que Deus tem para nós, que é nos tornar semelhantes a Ele. É como ele diz, né, que nós precisamos, estamos no caminho para atingir a estatura de varão perfeito, ou seja, um discípulo bem treinado. Como peregrinos, também temos que evitar uma atitude que é contrária à caminhada do peregrino, que nós já lemos, já vimos, já meditamos na última aula que nós tivemos, né? O Eugene Peterson, ele descreve essa situação de uma maneira muito interessante. Eu gostaria de ler esse parágrafo que ele escreveu a respeito da atitude de turista, né, que é contrária à atitude de um peregrino. E ele diz assim: no nosso tempo, a religião foi tomada pela mentalidade de turista. A religião é entendida como sendo uma visita a um local atraente, quando temos tempo disponível. Para alguns, é um passeio semanal à igreja. Para outros, visitas ocasionais a cultos especiais. Alguns, com inclinação para entretenimento religioso e diversão sagrada, planejam a vida em torno de eventos especiais, como retiros, concentrações e conferências especiais. Vamos para ver uma nova personalidade que vai pregar na igreja, ouvir uma nova verdade, obter uma nova experiência e assim, de alguma forma, ampliar nossa vida que, sem alguma novidade, seria monótona. A vida religiosa é definida como a mais recente e a mais nova: zen, curas de fé, vida, potencial humano, parapsicologia, vida de sucesso, coreografia no santuário, palavras sobre o Armagedon ou o Apocalipse. Nós tentamos qualquer coisa até que apareça alguma novidade. Isso define muito a vida cristã de muita gente hoje. E isso foi realmente acentuado pela pandemia que nós atravessamos. Muitos que viviam assim, hoje nem assim estão vivendo. Não procuram mais a igreja, não procuram mais aquilo que antes ainda era uma disciplina forçada. Eu me lembro, isso é um caso, tá? Uma mãe chega para o filho e já era domingo, já estava avançando a hora e ela diz: levanta, levanta, temos que ir para a igreja, temos que ir para a igreja. E ele lá: ô mãe, eu não quero, me deixa dormir, eu não quero ir na igreja. Não, você tem que ir para a igreja, vamos para a igreja. E ele diz para a mãe: me dá pelo menos um motivo, por que eu teria que ir na igreja? Aí ela diz para ele: você já tem mais de 30 anos e você é o pastor da igreja, tem que ir. Meus amados, isso é um caso, né? Espero que não tenha acontecido, mas tem acontecido com muitas pessoas, onde às vezes é a esposa que fica instigando o marido: tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Às vezes são os pais que estão instigando os filhos: tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Mas por quê? Eles adicionaram à sua vida e desenvolveram essa atitude de turista da fé. Isso nunca vai desenvolver crescimento na vida cristã. Nós precisamos quebrar essa atitude e tomar realmente a posição de um peregrino.
Lembra aquelas características de um peregrino que nós estudamos na semana passada? Temos que fazer isso parte da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor. E é isso que nós temos que observar nessa caminhada da fé, o caminho de um discípulo. Eu tenho sido um discípulo para vocês. Vocês têm sido um discípulo para aqueles que estão mais próximos de vocês, como os membros da sua família. Nós temos sido realmente discípulos dentro da nossa comunidade cristã, onde nós congregamos. Mediante a isso que nós temos ouvido, meditado nessas 4 semanas. Qual será a nossa atitude daqui para frente? O que é que você tem que colocar em ordem? O que é que você está fora do prumo? Quais áreas da sua vida? Quem sabe você está precisando adicionar uma boa pitada de disciplina e perseverança na sua vida. Quem sabe você já tem muito tempo que não lê um livro do início ao fim, num tempo relativamente curto. Algumas pessoas, eu estou lendo, eu estou lendo, mas nunca lê. Eu tenho aplicado em alguns aconselhamentos que eu faço como pastor, e especialmente algumas pessoas que chegam para mim e falam, você pode me discipular? Você pode caminhar comigo? Eu tenho aplicado uma regrinha. Eu dou um livro para a pessoa ler. Geralmente eu dou, nem digo para ela comprar, eu dou o livro para ela ler. Fala, você lê esse livro, nós vamos sentar regularmente e vamos conversar sobre o teor deste livro. Olha, eu vou te dizer uma coisa, até agora, pouquíssimos são aqueles que continuam assíduos caminhando comigo. Por quê? Não tem a disciplina de ler. E se não tem a disciplina de ler, para mim, já é uma evidência de que aquela pessoa está querendo sugar o meu tempo, mas querendo como se fosse uma varinha mágica. Plim! E pronto. Já veio o conhecimento, já veio o desenvolvimento da fé, já veio a transformação do caráter. Não acontece isso, meus amados. Não acontece. Nós precisamos realmente fazer como que Provérbios capítulo 2, de 1 a 7, nos diz. Nós temos que estar engajados. Se nós não estivermos pessoalmente engajado, não tem ninguém, nenhum pastor brilhante, nem o Espírito Santo vai num passe de mágica transformar a sua vida, a nossa vida. Ele estabeleceu o caminho. E diz lá, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É também outra citação da palavra, o reino de Deus é conquistado pela força. Isso significa obediência constante numa mesma direção. Isso significa perseverança no caminho, igual um peregrino. Isso significa disciplina, que é a atitude de um discípulo. Eu oro para que esta palavra penetre no seu coração, na sua alma e faça diferença na sua vida. Porque se isso não acontecer, nós não iremos muito longe. Você não vai muito longe. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo tenha acesso ao seu coração para que essas coisas sejam construídas na sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por bons exemplos que nós temos, obrigado, Senhor, pela contribuição, o legado de Eugene Peterson, naquilo que ele deixou para nós neste livro, uma longa obediência na mesma direção, pelo exemplo dele. Obrigado, Senhor, por pessoas como Russell Shedd, que nos ensinou tantas coisas, que nos deu um legado de obediência, de perseverança e acabou bem
a sua carreira. Obrigado, Senhor, pelos personagens bíblicos que nos ensinam. Obrigado, principalmente, pelo Espírito Santo que nos está conduzindo e que está presente na nossa vida. Obrigado também porque o Senhor ocupa o espaço que nós damos. E eu oro para que nós tenhamos essa atitude de abrir espaço na nossa vida para que o Senhor seja Deus, para que o Senhor seja o nosso mestre, para que o Senhor seja o nosso Pai, para que nós tenhamos nossos olhos fixos em Ti, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe e não esqueça, medite nessa palavra, ouça novamente o 1, o 2, o 3 e a conclusão que nós estamos terminando hoje. Amém.